E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou aqui para uma terceira parte desse nosso bate-papo filosófico, buscando mostrar uma característica fundamental da filosofia e que portanto, de grande importância que a gente compreenda isto para dar continuidade aos nossos bate-papos, é que a filosofia se propõe a buscar, portanto, resposta para os fenômenos da vida, na sociedade e na relação do homem com a natureza, né? E olhando isto, é fundamental que a gente responda uma questão central, que é a diferença entre aparência e essência. Como assim? É muito comum a gente, na forma como nós somos criados, o tipo de educação formal que a gente recebe, ou quando a gente recebe de forma bastante inadequada, olhar para a vida, olhar para os fenômenos que acontecem ao nosso redor, nos quais nós estamos inseridos, evidentemente, e identificar só a aparência dele. É como se assim, se a gente tivesse uma informação. O problema é que quando você olha o fenômeno pela aparência, só pela aparência dele, a gente se enrola. A gente não consegue compreender aquele fenômeno. Vou dar um exemplo qualquer. Vamos lá, vamos pensar em alguma coisa. Então, são milhões de exemplos que a gente pode dar nessa relação entre aparência e essência. Muita gente acha, pegando um exemplo do cotidiano, muita gente acha que a questão de termos pobres, muitos pobres no Brasil e no mundo, que isso é um problema essencialmente individual das pessoas. O pobre é aquela pessoa que, né, no imaginário popular, inclusive dos próprios pobres, é aquela pessoa incapaz, preguiçosa, que não se dedicou aos estudos, que não se dedicou ao trabalho, incompetente e que, portanto, por ser incapaz, preguiçoso, incompetente, não consegue avançar na vida, não consegue criar um patrimônio confortável, fica ali numa condição de pobreza ou miséria, se vocês preferirem. Então, muita gente acha isso. Aliás, é importante destacar que no nosso tempo, isso não é um fenômeno específico nosso, do nosso tempo, mas hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar em meritocracia. A pessoa com mérito é aquela que consegue ser competente, trabalhadora, acumular patrimônio, desenvolver uma empresa de sucesso ou ter sucesso naquilo que ela escolheu fazer na sua vida, seja lá em que campo for. Então ela teve mérito, ela teve competência. Portanto, há aí um fenômeno que busca, pela aparência, justificar a brutal desigualdade social no Brasil e no mundo pelo aspecto individual, pela incompetência individual de muitos e pela ultracompetência individual de algumas pessoas que conseguem, portanto, se tornar ricos ou com um padrão de vida bastante intenso, bastante qualificado. Isso é olhar o mundo pela aparência. Então, portanto, a filosofia se propõe a buscar as conexões, a analisar as estruturas sociais, a analisar como é o funcionamento real de uma determinada organização social, pode ser a do capitalismo do nosso tempo, pode ser a da Idade Média do feudalismo, a da escravidão antiga, da escravidão no Brasil, pode ser do socialismo, em qualquer configuração histórica, a filosofia vai nos conduzir a olhar para além disto que é a aparência, a buscar as conexões, a entender a estrutura política, a estrutura econômica e social, para buscar respostas mais próximas da verdade, para entender por que, que o mundo é do jeito que ele é e não de outro jeito. Então, um elemento de grande importância na filosofia é superar o mundo das aparências e buscar adentrar na essência das coisas. Então isso é um dado de grande relevância para a filosofia. E, portanto, eu vou dizer para vocês uma coisa assim, o filósofo, os filósofos, as filósofas, as correntes filosóficas, elas
precisam ser questionadoras. Elas precisam perguntar, fazer algumas perguntas chaves para buscar respostas para aquilo que os pensadores observam, né? Aquilo que eles identificam. A questão é a seguinte, será que é assim mesmo? Será que isso é verdade? Será que essa explicação que estão nos dando é a verdade? Por quê? Por que é assim? Por que não é diferente? Então, perguntar, questionar a realidade, ter uma postura, digamos assim, crítica nesse aspecto, né, de não aceitar uma verdade pré-estabelecida como sendo a única resposta para um determinado fenômeno, isso é absolutamente fundamental no pensamento filosófico. Como eu estava dizendo naquele bloco anterior, na segunda parte lá da nossa introdução, os primeiros filósofos, ao romperem com a explicação mitológica, tudo acontece na nossa vida porque isso foi determinado e imposto pelos deuses ou por Deus, nas culturas monoteístas, portanto a sociedade é assim porque os deuses querem. O modo de vida é assim porque os deuses determinaram. Nós nos comportamos desse modo porque esta é a vontade divina. E tudo que acontece nas nossas vidas acontece pela vontade dos deuses. Ora, isso é o senso comum da época, né? O senso comum da mitologia. Portanto, os primeiros elementos da filosofia, os primeiros pensadores, romperam com essa explicação daquilo que é a aparência das coisas, a aparência do fenômeno. E vão, portanto, se dedicar a buscar a essência. Então, vejam, e nessa questão da essência é importante que a gente compreenda que há um outro elemento que é importante para a filosofia buscar compreensão. É que o mundo muda. Não existem sociedades imutáveis. Não existem estruturas econômicas, sociais, políticas imutáveis. Se elas são mutáveis, ou seja, se essas estruturas se alteraram ao longo do tempo histórico, conforme as sociedades se desenvolveram, essas sociedades anteriores deram espaço a outros, então significa dizer, olhando para a essência, de que as coisas não são pré-determinadas para serem sempre do jeito que foram. Que é outro pensamento muito comum das pessoas, né? O mundo sempre foi assim, o mundo, a desigualdade sempre foi natural, ela é natural. As pessoas é que são incompetentes ou competentes, então, portanto, é natural que alguns sejam ricos e outros sejam pobres. A filosofia vai buscar desnaturalizar isso que a aparência faz com que as pessoas tenham uma compreensão insuficiente, limitada dos fenômenos. Portanto, aqui nesse terceiro bloco, eu busquei mostrar um outro papel da filosofia, que é o de buscar a essência das coisas, as explicações mais, digamos assim, mais intensas, buscar as conexões entre os diversos elementos que permitem às sociedades serem do jeito que elas são e não de outros modos, de outros jeitos. Tudo bem? A gente segue mais para frente, eu vou abordar lá na origem da filosofia o rompimento com os mitos e os primeiros pensadores da filosofia, a contribuição que eles deram para esse debate profundo sobre a essência, sobre o ser, sobre a aparência, sobre a busca pela verdade. Tá bom? Grande abraço, fico por aqui por agora. Tchau, tchau.